quando eu entrei na renovação carismática, eu acho que isso era mais costumeiro, isso era mais... A gente era mais fiel, a gente tinha essa preocupação. Não é que a gente não tem, mas nós éramos muito mais fiéis a isso. Tomar uma decisão era um processo que levaria muito tempo de discernimento, de escuta, direção espiritual, de jejum, de diálogo. Não era tirar a sorte como tiraram para escolher um dos apóstolos, não. Era aquele processo de muita oração, de muito discernimento, para nós não errarmos, porque queríamos fazer a vontade de Deus. Comigo foi assim, com a Luzia foi assim, com a Salomé, com o Eto, e com você também não será diferente. E o modelo é sempre Nossa Senhora, porque primeiro Assunção, chega aqui, 15 de agosto, a obra de Maria, estamos numa casa de Maria também. Padre Jonas sempre falou que aqui tudo ela fez. Então vamos pegar a Bíblia, pega a sua Bíblia. Essa Bíblia que eu estou pegando, ela não é minha. Eu estou na casa do Eto da Luzia, então eu peguei uma das Bíblias. De manhã eu olhei logo se tinha o nome do Padre Jonas. Essa Bíblia não vai ser do padre, ela está muito nova para ser do padre. Apesar que eu vi lá eu vi um objeto lá que eu acho que é do padre. Mas essa Bíblia não é do padre, mas eu peguei lá, ou é do Eto ou é da Luzia. Eu e minha esposa, eu peguei logo a Bíblia, é deles, mas a Bíblia é a palavra de Deus, vamos pegar, vamos beijar ela. Padre Flores é que gosta de fazer isso. Beijar a palavra de Deus. Eu gosto muito de quando o Padre Flores, o Pepe, eu, Eto, a Luzia, vamos agora para os 50 anos da Escola Santo André. O Papa Francisco vai nos conceder audiência da Escola Santo André. Essa evangelização, Leão. Já temos um novo Papa, né, Luzia? O Papa Leão vai conceder audiência e vai ser uma festa. Então, ele, quando está nos nossos eventos, ele às vezes pega um menino, põe como um rabino, põe uma vela, a Bíblia vem em procissão, e no final ele manda um beijo na Bíblia. E eu gostei demais de uma coisa que eu aprendi. Eu comecei, não, negócio de celular na Bíblia não é o caso. Tem que andar com a Bíblia e levar a Bíblia. Mas a Luzia, que também gosta da Bíblia pequena, a Luzia também começou a usar também pelo celular. Aí ela me ensinou. Então eu disse, não é a Bíblia, não está aqui no celular, a palavra de Deus não está aqui, mas um frei, que no ano que vem o Brasil, Frei Rainer, vem também na Canção Nova, ele disse uma coisa, porque a gente está aprendendo, a gente está discernindo as coisas hoje, a gente tem que aprender. O caminho não se faz caminhando. Então, ele disse que na missa, na liturgia, na hora de incensar o altar, eles também pegam o turíbulo e vão incensar a palavra de Deus. Eles não incensam o celular. Eu disse, sabe uma coisa? É melhor eu voltar para a tradição antiga. Vou pegar a Bíblia. A Luzia aí, a palavra de Deus aí. Vou incensar. Vamos pegar Lucas 1:38. É um diálogo de uma jovem que é chamada para fazer a vontade de Deus, chamada Nossa Senhora. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Algumas Bíblias dizem a escrava, a serva, significa a mesma palavra, alguém que se coloca na condição plena da vontade de Deus. Assim foi Maria. Mas vocês sabem, quando um tema chega, que é esse tema aqui, eis a serva do Senhor, faça-se em mim o que tu queres, a tua palavra, a gente tem que trazer isso para a nossa vida, porque senão não tem sentido. Isso aqui, cada vez que a gente lê, hoje de manhã, eu fui visitar o Padre Augusto, também um amigo meu, eu perguntei a Eta Luzia, qual é a viagem que o senhor mais gosta de ir? A Terra Santa? Mas Caminho de Paulo, não, eu já fui algumas vezes, para o México eu gosto, tudo. Mas Gilberto, aproveitar fazer uma propagandazinha também, não é? A viagem que a gente tem que fazer é Terra Santa. Eu disse,
É isso que o padre Jonas dizia, a viagem é a Terra Santa. E no momento, esperamos daqui a pouco tempo a gente comece novamente para lá. E olha, a viagem mesmo, do meu consumo, que me alimenta, que mais eu quero ir, é Terra Santa. Mas eu vou para os outros lugares, eu gosto. Mas a viagem, se eu puder ir todo mês, é a Terra Santa. Assim também era padre Jonas, assim também sou eu, Eta e a Luzia. O Eta é meio monge, vocês sabem, né? A Luzia e eu, quando tá junto, conversa sem parar. Uma vez eu fiz uma viagem para Lourdes, eu, eles e uma amiga nossa. Chegou uma hora, o Eta olhou para a gente, dá para vocês parar só um pouquinho, só um pouquinho, dá para vocês pararem? Então, mas quando chega lá, o Eta se realiza. Ele fica pelaquela rua de Jerusalém em silêncio, tem uma capela que o Santíssimo fica exposto. A gente vai de manhã ou à tarde, fica lá o tempo todo rezando, em adoração lá. E ele diz, aqui é meu lugar. É o lugar que ele mais gosta de ir, é a Terra Santa. Faz meses que o Eta está querendo ir até na guerra. Não, Gilberto, já dá para ir. Como é que nós vamos? Vamos para Roma agora. Não dá para ir para a Terra Santa, não. Ainda esse ano a gente vai, se Deus quiser. Mas voltando aqui, para o que nos interessa, é fazer a vontade de Deus. O Salmo 39. Qual é o meu maior prazer? Por que eu estou aqui? Eu tenho um propósito. Deus tem um propósito, melhor dizer, eu não posso. Porque eu dizer eu tenho um propósito, está contrário isso aqui. Deus tem propósito. Se eu faço a vontade de Deus, todos os propósitos, tudo que Deus desenhou para mim vão acontecer, amém? Mas eu tenho que estar dentro do plano, dentro da vontade de Deus. Então vamos dialogar aqui um pouco sobre fazer a vontade de Deus. É o que eu mais quero, é o que a gente mais quer. Qual é a vontade de Deus? Porque para eu alcançar o céu, eu tenho que estar dentro do plano, dentro da vontade de Deus. Então, como estamos com a Bíblia, não vamos pegar, porque aqui a televisão, o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, eu vou contar para vocês uma história da Bíblia, para a gente refletir que tudo não é fácil. Não é fácil. Salomé, ela é cofundante, porque ela fundou comigo. Ela não é fundante, veja a diferença. Ela não fundou porque o grão, a semente é minha. Só por isso. Mas ela vem e começa comigo tudo isso. A Luzia e o Eto, eles não são fundadores da Canção Nova. Não. Porque essa flor, ela é uma semente. Olha o príncipe chegou ali. Ó. Essa flor é uma semente. É diferente dessa semente. É diferente dessa semente, elas não são iguais. Então a semente que germinou esse carisma que Deus deu, Ele deu só a Padre Jonas. Ele não deu nem ao Eto e Ele não deu a Luzia. Não deu. Deu a eles. Mas na medida que a Luzia se levanta, o padre era inteligente, o padre era muito inteligente. E o padre disse assim, olha, se eu for pedir a Luzia, a vocês que estão aqui, 5 anos, vocês não vão querer. Se eu vou pedir aqui para a vida toda, muito menos. Sabe uma coisa, eu vou usar da sabedoria. Eu vou pedir quem quer dar 1 ano. E a Luzia estava com um bagaço de cana. Você sabe que é bem quebrada, porque ela tinha ficado viúva, até viúva nova. Então, ela tinha perdido o amor da vida dela num acidente trágico de avião. Então, ela estava daquele jeito. Então, quando o padre disse 1 ano, ela disse, eu vou levantar. Eu vou fazer a vontade de Deus. O coração estava mexido, porque é assim, Deus começa a falar. Mas não vai ser para 1 ano, vai ser para a vida toda. E ela ficou de pé. E foi para a vida toda. E depois o Eto, com a vida bem arrumadinha, bem organizado, que o Eto é muito disciplinado, muito organizado. Então o padre Jonas vai desalojar o Eto e põe eles para fazerem a vontade de Deus. Então Salomé também foi assim. Salomé tinha um cargo dos cargos, cobiçadíssimo.
porque ela é altamente organizada, altamente disciplinada. Mudava presidente, porque era um cargo, os presidentes era nomeado pelos presidentes da República, era um cargo de uma multinacional. Independente do partido, Salomé permanecia, porque ela era muito eficiente e ela ocupava tão bem o cargo, todo mundo que chegava tinha direito de mudar todo mundo, mas não mudavam Salomé. Mas ela ouviu também Deus falando sobre fazer a vontade de Deus. E ela começou a desconfiar, ter desconfiança, qual era a vontade de Deus. Porque a gente já era amigo, ela já conhecia o meu trabalho, já evangelizava comigo, como eles também, o Padre Jonas. Não é que a Luzia, o poeta, viu o Padre Jonas pela primeira vez e aí vou para a Canção Nova. Não, eles já eram amigos, já eram motoristas, já tinham um caminho de amizade. E aí, Salomé viu que eu estava só, ela já caminhava, mas aí, aqui falta uma mãe. Minha esposa está aqui, mas ela disse, olha, quero bem a todo mundo, mas essa questão de ser mãe, eu sou mãe só das 3 filhas mesmo. O meu negócio não é ser mãe, não é o meu caso, mas era o caso dela. E ela começou a rezar e ela tirou uma palavra. E a palavra foi dizendo que o pássaro que estava preso, tinha que voar. E tinha um custo. Como é que não tem um custo? Desalojar-se. Até uma planta que sai de um lugar para outro, ela sente. Mas ela jogou tudo e com a família, ela vem e assume a maternidade da obra de Maria. E aí, o que faltava se completou completamente. Mas tem um preço. Queridos amigos, filhos que aqui estão, pessoas que eu amo estão aqui no palco, você também que está em casa, fazer a vontade de Deus não é fácil. É como a vida que é gerada. Nem toda comida que a mulher grávida põe na boca, entra, põe para fora, tem enjoo, às vezes enjoa até o marido. E depois vem essa beleza que é esse príncipe aqui que é o neto. Tu tá famoso, viste? Está na televisão, te vi na televisão, B. Desce flor para Nossa Senhora hoje, olha como ele é lindo. Mas é rezador, viu? Toca bateria, toca piano, toca violão, e é amigo do Frei Gilson. Eu sei que Frei Gilson não manda mensagem, a irmã Kelly para todo mundo faz aniversário, não, mandou para ele. Foi, cantou parabéns para B. Mas voltando aqui, para dizer que tudo não é fácil. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Tem um preço, tem um custo, e é muito alto. E esse fazer a vontade de Deus, às vezes vem com tantos adereços, que muitas vezes, muita gente não consegue ser fiel e desiste, sabia? Porque às vezes a injustiça, as incompreensões, o ciúme, vem de dentro de casa. E o Evangelho alerta. Por isso tem que sumir, pegar a sua cruz, me seguir. No mundo tereis aflições e etc. Porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Por isso que o Evangelho fala que o caminho do mundo é largo. E o do Evangelho é estreito. Fazer nossa vontade, nossos caprichos, são mais fáceis do que fazer a vontade de Deus. Tem a coroa futura, tem a eternidade, é prazeroso, nos enche de paz, de alegria, tem ressurreição, mas primeiro é a via cruz. O caminho é assim, primeiro é a via sacra, depois tem a Páscoa, e no final é que é a ressurreição. Veja o caminho que Jesus fez, para ele dizer, tudo está consumado, eu fiz tudo, eu fui obediente, eu fiz tudo que o Senhor me mandou. Ele dá outro suspiro e diz, tudo foi como nós combinamos lá no céu. Eu fui um servo obediente, e agora eu vou partir,
Mas vejam o que ele passou. Tem uma história, seguramente o Eto deve gostar muito, muito dessa história. Para mim, porque todas as profecias completam nele, quase todas em Maria, mas uma das histórias proféticas, linda, que eu gosto muito, porque eu sou sonhador. Ele também tem um carisma dele. Eu até gostaria de ter esse carisma. Tem tanta gente que me conta sonho. Eu sonho tanto de interpretar sonho. Eu queria, não vou mentir. Eu queria ter o carisma de interpretar sonhos. E José do Egito, José, ele também tinha um dom. Ele não tinha muitos dons não. Davi era guerreiro, mas ele tinha um dom que era de interpretar sonhos. De dizer coisas por coisas do sonho iluminado que a pessoa tinha. Então, José, vou resumir a história, não vamos pegar a Bíblia, porque essa história é longa, mas é uma das mais lindas. A primeira coisa, ele parece comigo. Ele tinha 13 irmãos. 13 irmãos. Família grande. Cada um tinha um dom, tinha até descendência, foi sacerdote, etc., Levi, mas ele já começou errado. Ele começou errado. Vocês imaginem, olha o que ele foi dizer aos seus irmãos que morriam de ciúme dele. Os irmãos todos tinham ciúme dele. Não é fácil ser escolhido. Na obra de Maria, também a gente passa por isso. Tem ciumeira, como é que na Canção Nova também tem. Tem. Na família também tem. Do mais velho, do mais novo. A minha caçula está aqui. É a caçulinha. Tem dengo. Pois José passou também por isso. Primeiro, Deus tinha escolhido ele. Ele é o escolhido de Deus. Não é que os irmãos também não foram depois. Mas essa escolha que Deus tinha por ele gerava ciúmes. E ele era paparicado pelo pai. Ele era o xodó, como se diz no Nordeste, do pai. Aí ele chegou para os 12 irmãos. Venham cá vocês. Eu tive um sonho. Os irmãos dizem, lá vem o sonhador. Que sonho tu tiveste? Não, meu sonho era muito bonito. Qual foi o sonho que tu tivesse? Alguém que gera inveja, ciumeiro, é escolhido por Deus, apadrinhado pelo pai. Olha, sabe qual foi o sonho que eu tive? Vocês estavam todos colhendo trigos. Eram todos camponeses. E vocês vinham com um fecho de trigo no braço. Até aí todo mundo... Nós escolhemos trigo e o trigo vem no braço. Mas tem uma novidade. Quando vocês vinham com esse trigo, chegava na minha frente, o trigo de vocês todos se curvavam para mim. Não gostaram. Por quê? O nosso trigo vai se curvar. Tu não é o menor, tu não é o mais velho, é o 10º. O que ele está querendo com isso? Mas ele era inocente. Não tem aquela pessoa que dizem as coisas sem pensar. Depois ele sonhou de novo. Rapaz, meus irmãos, tu trabalhando no campo, eu tive outro sonho. E ele não queria mais nem ouvir. Olha, é o seguinte, eu estava dormindo, acordei, e Deus falando comigo. O que é que Deus lhe disse? Estrelas, a lua, o sol, tudo se curvava para mim, tudo olhando para mim, tudo me namorando. O que é que ele está querendo com isso? Então ele estava no campo, olha a traição. Olha o que é que o ciúme... Bem, o que é que o ciúme? O ciúme continua matando hoje. Mata. O ciúme, inclusive, fez um irmão matar o outro. Quando começa a Bíblia, é um irmão matando o outro. Olha o que é que o ciúme gerou com 2 filhos. Rebeca e Sara. O ciúme. Foram caçar, foram para o campo e tiveram uma ideia. Vamos matá-lo.
Vamos matá-lo porque ele é um escolhido de Deus. Vamos matá-lo porque ele é o preferido do nosso Pai. O irmão mais perto que foi Judá disse: não vamos fazer isso não, isso é muito grave. Vamos pensar outra ideia. Jogaram logo dentro de uma cisterna. Botaram logo numa cisterna no buraco, para ficar sem água, ficar sem comida, até tomar a decisão final. E a decisão final, por Judá, foi: não. Isso é terrível demais. Não vamos matá-lo, mas vamos vendê-lo como escravos. Mesmo se você estiver escravo, mesmo se você foi traído, se você estiver dentro da vontade de Deus, você é um escravo livre. Amém? Você é um escravo livre. Assim era o caso de José. E aí passou os homens do campo, mercadores, compradores de escravos, e aí venderam ele. Vamos avançar mais na história que vocês conhecem já. E ele era bonito. Ele era bonito. A Bíblia diz que Deus disse a Samuel: Deus não vê a aparência, uma vez o coração. Mas ele era muito bonito. Deus o chamou não pela beleza, mas ele era bonito. E uma esposa do faraó, Potifar, olhou para ele e disse: esse rapaz é muito bonito. Era empregado da onde? Da casa do faraó. E ela ficou namorando ele não dava brecha nenhuma. E um dia, quando ela foi agarrar ele correu, e ela arrastou, saiu correndo, como o diabo corre da cruz, ele correu. Ela arrastou o manto dele e deu gritos. Quando ela deu gritos, os empregados vieram, ela contou a história caluniosa. Porque aquele que é escolhido, aquele que gera ciúme, esse pacote vem cheio de mentira, de disse-me disse, de fofoca e etc. Porque não é fácil a gente ter que fazer a vontade de Deus, e a gente pode ser traído dentro da nossa própria casa. A incompreensão, a injustiça vem muitas vezes não dos que estão longe, porque quem está longe, às vezes dos que estão perto. Com ele foi com os irmãos. Mas também tem uma coisa triste. Mataram um cordeiro, pegaram o manto dele, cobriram de sangue. Vê que coisa triste. E disseram ao pai, já estava ficando seco, velho, que um lobo tinha comido ele. E o pai ficou muito ruim com a situação. E José vai para a prisão, fica preso. Mas ele estava preso, estava em claustro, estava em isolamento, mas ele estava dentro da vontade de Deus. Vamos aplaudir isso, gente. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. É um pássaro livre. Eu sou preso. Eu sou preso. Eu sou um prisioneiro desse amor. Salomé, o Éter, a Luzia, vocês estão aqui. Eu sou. A minha esposa sabe do que eu estou dizendo. Eu não sou livre. Eu sou uma pessoa preso. Mas eu sou preso da vontade de Deus. Antes de casar, está ela aqui. Eu fui para a beira do mar com ela, sentei no banco de cimento. E tive uma conversa com ela. Chegou a hora do casamento. Mas só tem uma coisa. Deus vai ser o primeiro. A vontade de Deus vai ter que prevalecer. Ela disse: sem problema nenhum. Nem se preocupe com isso. Você vai poder fazer a vontade de Deus na sua vida. E eu tenho problema zero, graças a Deus, na minha casa. Então, vocês que estão aqui, não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é. Fazer a nossa é muito bom, mas a de Deus, nem a vontade do médico é bom a gente fazer, é nada. Fazer a vontade do médico não é bom. Ele tirou tanta coisa, eu não como mais açúcar, pão. Ô B hoje na casa do Eto pegou um pão desse tamanho, não foi B? Pegou um pão que eu olhei: B, tu vai comer esse pão todinho? Vou comer, meu avô, o pão todinho. O avô dele não pode comer pão. Não, porque eu estava morrendo pela boca. Então,
Imagine fazer a vontade de Deus não é fácil. Então ele era um prisioneiro livre, porque ele estava dentro da vontade de Deus. Então ele estava na prisão. Ele estava na prisão, mas ele estava debaixo da vontade de Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você que está em casa, no leito do hospital, passando momentos difíceis, de traição, de injustiça, de mentira na sua vida, tudo vai cooperar para o seu bem, se você colocar isso. No final, Deus vai me tornar melhor, vai me santificar, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Luzia aplaudiu, porque também ela tem isso para a vida dela. Tudo. Todas as vezes que o redemoinho veio, a tempestade veio, parecia que ia devorar a obra de Maria. Quando passava, tchau, saudades. Vocês nos tornaram a gente mais orante, mais unido, mais forte, porque a gente viveu em Deus, na unidade, na comunhão. Quem vai ser nos separar do amor de Cristo? O apóstolo Paulo narrou morte, prisão, nudez, fome, nada. Se eu estiver dentro da vontade de Deus, na prisão. E muitas vezes a gente é jogado na prisão. Às vezes a gente é jogado na prisão. E pelos próprios irmãos. Pelos próprios irmãos. Meu pai era maravilhoso, mas quando eu entrei na renovação carismática, ele ficou doido, fanático. Religião não é isso não. Gente, quando eu vivia no mundo, ele nunca deu pitaco na minha vida. Agora que eu estou na igreja, está dando opinião? Quer mandar em mim? Então, quando a gente pega o caminho de Deus, a gente também é pisado, é humilhado pelo caminho da humilhação. Queridos filhos, amigos que aqui estão em casa, ele foi jogado na prisão. Jogado, preso. Porque ele cobiçou, ele tentou ir para a cama, dormir, ficar com uma princesa, a esposa do faraó. Era uma calúnia, era uma mentira. Ele não teve nem o direito da defesa. Um julgamento sem defesa. Quem é escolhido por Deus não precisa pedir julgamento, não. Quem não julga é Deus. O escolhido não precisa se defender. Não. Se você está dentro do plano de Deus, deixe Deus fazer justiça. Quem lhe julga é Deus. Amém? Quem lhe julga é Deus. Deus é que tem que julgar você. O padre José está aqui, ele escutou dizer para Dom Alberto: quem me julga é Deus. Eu não tenho que dar justificação a ninguém se eu quero que Deus me justifique. Deixe pensar de mim qualquer coisa, se eu tenho certeza que quem vai me julgar é Deus. E José tinha certeza que quem ia julgar ele era Deus. Ele tinha tanta certeza que ele não perdia a confiança. Estava dolorido, a traição, a humilhação, a injustiça, a incompreensão, a mentira. Mas ele estava fiel. Aí 2 homens foram jogados na prisão, porque Deus pode fazer que todos os feixes se dobrem a você, se você está dentro do plano dele. Ele tinha razão, que o fecho todo ia se dobrar para ele, porque ele estava dentro do plano de Deus, ele era o escolhido por Deus, então os fechos tinham que se dobrar, as estrelas tinham que vir para iluminar, o sol e a lua, tudo tinha que se voltar para ele, porque quem é escolhido, o sol, a lua, as estrelas, tudo que está iluminando, tem que se voltar para aquele que está escolhido por Deus, porque quando Deus determina, ninguém pode mais fazer. E é assim, Provérbios 19, 21, o homem pode planejar todas as coisas, mas ele não pode executar. Quem executa é Deus. Basta a gente se deixar ser guiado por ele, como Maria, como o próprio Filho de Deus, como todo o Antigo Testamento. Está trazendo José, mas cada história, Ruth, Raquel e etc, cada uma, Esther, etc, cada uma tem sua história. Quando se faz a vontade de Deus, como o próprio Moisés e Abraão. Abraão é uma história lindíssima. Abraão, tudo estruturado, deixa para trás. Tem água, tem animais, tem estrutura, tem cabana. Deixa tudo e vai para o deserto. Quem vai para Israel sabe o que é andar no deserto.
Quantas vezes a gente está no deserto e pergunta, aonde está Deus? Jó também disse isso. Oh, aonde tu estás? Mas é bonito, quando a gente está dentro do plano de Deus, a gente pode dizer, chegou Nelson e Márcio, outros 2 amigos, vocês não sabiam, mas eu não conheci primeiro Luzia e o Eto, não. Meu primeiro amor depois do padre na Canção Nova foi o Nelsinho Correia, foi sim. O primeiro que fez a ponte maior, Dunga, que é muito querido, e tantos outros, não foi. Foi o Nelson. A Luzia eu vinha de longe, é só tchauzinho, era todo importante, o Eto. Hoje a gente é muito amigos, eu me tornei mais próximo depois, 30 anos atrás, com a viagem à Terra Santa e etc. Bem-vindo, Nelson e Márcia, é uma alegria, nos honra a presença de vocês aqui, e vocês nos trazem Padre Jonas. Eu gosto que eles estão aqui, não é porque são amigos, é porque eles trazem a história do Padre Jonas. Porque a nossa história nunca se confundiu, a nossa história se completou. Sempre se completou. Eu posso dizer, vocês que estão em casa, que são ligados à Canção Nova, são muito próximos da canção, tirando eles, eu era aquele que o Padre Jonas mais amava de fora. Não tinha ninguém que o padre mais amasse do que eu. Pode aplaudir que era mesmo. Outra coisa, a primeira viagem, vou lá contar para vocês uma fofoca. Eles vão concordar comigo. A primeira viagem que a gente fez com eles, o Eto era desse tamanho e desse tamanho. Nelsinho estava, etc., Luzia. Todo mundo lá da Canção Nova, tinha vários amigos. Padre Jonas disse, não, no navio pode deixar eu e Gilberto. E fiquei eu e o Padre Jonas na cabine do navio. Então é uma pessoa próxima. Para dormir do seu lado? Não. Um dia, olha, porque a gente vai para a Terra Santa e tal. A Luzia, o padre não pode ir, né, Gilberto? Porque você sabe e tal. Aí o padre disse, olha, Luzia, eu estou bem. Se eu pudesse ir, eu gostaria. Eu não sei, a última viagem, viu? Eu não sei se eu pudesse, eu não sei quando é que eu posso ir mais. Aí o Eto pensou assim, eu acho que sim. Eu acho que dá para o Padre Jonas ir com o Gilberto. Eu me animei, fiquei todo vaidoso. E o Padre Jonas disse, eu gostaria, a Luzia, com o marido, ela tá bom. Aí quem vai? Aí o Eto é meu amigo, né? Eu penso, se o Padre Jonas vai com o Gilberto, não precisa ir mais ninguém não. Padre, não precisa ir mais ninguém não. E foi tão bom essa viagem, porque nessa viagem, o Padre Jonas me deu um testamento. E eu vou morrer com ele. Ele me chamou, bateu na minha porta, eu tomei um susto, porque eu era o guardião do padre. Padre, o que é que foi? Eu disse, não, você vem aqui no meu quarto. Era o quarto do bispo do Padre Jonas, Maronita. Aí eu vim, sente aqui. Eu sentei na cama. Aí tinha uma mesinha, o Padre Jonas sentou lá, e ele começou a dizer para mim, todo o pensamento dele sobre algumas coisas aqui da Canção Nova. E foi imenso ele ter guardado aquilo no meu coração, porque talvez coisa que ele não pudesse fazer hoje, eu possa fazer por ele. Então, mas voltando aqui, porque já me deram o tempo, viu? Já me deram o tempo. Televisão, eu disse a vocês que o tempo passa. Vocês não acreditaram? Estão vendo. Então, botou ele na prisão. E aí chegou o copeiro e o padeiro, e tiveram 2 sonhos, e estavam comentando na prisão. Não era individual não, graças a Deus. Era comunitária. Aí cada um contou, que eu não vou precisar, que você já conhece. Aí ele contou, olha, esses 2 sonhos, um é uma notícia boa e um é uma notícia ruim. Você, ó, tchau, vai pro buraco. E você, não, o rei vai lhe chamar, você vai voltar a servi-lo, vai de novo voltar para o palácio. Passou-se uns dias e aconteceu isso. Um foi condenado e um foi poupado. E o rei acorda perturbado. E quem está auxiliando sabe quem você está servindo, está perturbado ou não. Ele estava perturbado com um sonho que ele tinha tido. E você já sabe o sonho que ele teve. E não sabia, procurou feiticeiro, procurou bruxo, em tudo quanto é lugar. E você já sabe que essas coisas tudo é só dinheiro, não dá em nada. Então não resolveu o problema dele. Deve ter gastado muita moeda de ouro, não resolveu. Mas o servo deles, vem cá. O copeiro, o padeiro, eu tenho uma coisa para lhe contar. Quando eu estava na prisão,
me aconteceu isso. Traga esse homem aqui, pelo amor de Deus. Quando chegou lá, era o que tinha lá. Na visão dele, queria ficar com a mulher dele. Ele esqueceu isso, viu? Não quis nem saber da história mais. Diga, eu tive esse sonho. Não, esse sonho é tranquilo. É que vai vir um tempo de fartura. E vai vir o tempo de penúria. O que você tem que fazer? Pegar, e aí vai toda a história que você já sabe das uvas. Resumindo tudo isso, aconteceu. Ele tirou José da prisão, e José se tornou o quê? O número 1. José se tornou o primeiro ministro daquele país. Padre José Júnior está aqui, que eu estou concluindo. E ele foi pároco no município que eu tenho o maior carinho, chamado Jussaral. Uma região de cana-de-açúcar, de engenho, isolada. De lá para chegar no Cabo é quase 2 horas. Ficou sem estradas e as pessoas ficaram muito isoladas. Então um padre francês, belga, com uma irmã francesa, no tempo de Dom Helder Câmara, vieram para cá, tempo da ditadura, botaram eles naquele lugar escondidos. E ali eles ficaram trabalhando, em função daqueles pobres. O padre voltou para o país dele idoso, morreu, e a irmã ficou lá. Vaca, cabra para dar leite para os pobres, creche, escola, tudo isso tem lá hoje. Ela adotou muitas crianças. E as irmãs foram morrendo, e ela ficou só. E aí, uma televisão muito famosa foi fazer uma entrevista com ela. E aí, onde eu quero chegar, o Ministério da Música vai se preparando. E fez uma pergunta. Vem cá, agora tu vai ficar quietinho aqui com o vovô, né? Fez uma pergunta. Irmã, por que é que a senhora não foi embora? Se as irmãs, a senhora era religiosa, e todo mundo morreu porque a senhora não voltou para a França. A senhora era de uma família nobre, de uma família de dinheiro. E por que a senhora ficou aqui no meio dos pobres? Para você que está aqui, direita ou à esquerda, você que está em casa. Ela disse, sabe por que eu não fui? Sabe por que eu não saí daqui? Sabe por que eu não abortei a vontade de Deus? Para que o jovem, para que os pobres não percam a esperança. Então eu fiquei no meio deles. Só os santos podem. Vamos aplaudir ela. E ela morreu. Padre José sepultou ela na capelinha da casa dele. O quarto que ela faleceu era o quarto que ele usou durante muito tempo. Eu trouxe a história minha, a história de Salomé. Com a minha também não foi diferente. Com a sua também não será diferente. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Todo mundo tem uma missão a cumprir. A gente não está aqui por acaso. A gente não veio nesse mundo ser uma meta para cumprir, ser uma missão para cumprir. Você viu a minha, de tantas pessoas aqui que tem a sua, você também tem a sua. E você precisa, sobre a tutela de Nossa Senhora, sobre o manto dela, se aproximando agora de coroar ela, vamos coroar também Nossa Senhora na nossa vocação. A Luzia fala que eu sou o fundador mais arrumado que tem. Não, ele é muito arrumado, não é? Chegou uma época que ela me deu uma camisa de lixa. Não, é porque é tudo tão branco, tão azul. Parece que é a mesma roupa. Ela me deu uma camisa de lixa para ver se eu mudava um pouquinho. É muito bom a gente se modelar. É muito bom a gente deixar-se cuidado por Nossa Senhora. E me perguntam, por que só azul e branco? Foi uma promessa? Eu digo, não. Salomé tem cultura de fazer promessa. Ela faz para tudo quanto é santo. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Mas eu uso azul e branco, uma maneira de pedir a ela que modele a minha vocação. Esse pequenininho agora começou a modelar barro. Eu tenho a foto dele. Ele tem um irmão que é artista. O meu irmão pega com o barro, faz essa imagem. Ele faz igual como ela é. Se ele pegar você, ele modela
o núncio apostólico da África de Bulandi mandou ele modelar um núncio apostólico que faleceu. Ele ficou idêntico como ele era. Algumas imagens estão aqui, no santuário, aquela pietá, aquela via sacra. Foi ele que modelar. Esses vários aqui presépios, ele que modelou. E B está aprendendo a modelar com barro, não é assim, B? Vamos ficar de pé agora. Vamos pedir a Nossa Senhora que modele a nossa caminhada, a nossa vocação, segundo o que está no coração de Deus. Se Maria está na nossa frente, se a gente coloca sob o guarda-chuva a nossa missão, sob o cuidado. Qual é a música que vocês vão cantar? B diz que a música mais linda é Generalíssima, não é, B? Da irmã Kelly. Pode cantar qualquer música, mas nós vamos fechar primeiro nossos olhos agora, porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Tem espinhos, tem lutas, tem noite escura, como Jó. E Jó disse: se meus ouvidos ouviram falar de ti, depois da provação, eu te vejo. Eu agora te vejo. Na provação a gente está na noite escura, a gente não consegue ver. Como é que a gente consegue enxergar no escuro? A gente só consegue de uma forma: ter a certeza que a gente está sob a tutela, plena certeza, não pode ter dúvida, que estamos debaixo da vontade de Deus. Venha tempestades, venha o que vier, venha ventos, as turbulências, ela não faz parte só da natureza que o avião balança, não, ela faz parte também da nossa vida. Mas se a gente está dentro da vontade de Deus, a gente vai rir depois da situação quando elas passarem. A gente vai colocar ela debaixo dos nossos pés, porque ela nos torna mais próximos de Deus. É mentira, na verdade é do diabo mesmo. Que a gente reza mais quando as coisas estão tudo bem, quando as coisas estão dando tudo certo. Não é verdade. A gente reza mais quando a gente passa por todo o processo de humilhação, da prova mesmo. E obrigado, Senhor, porque os chamados e escolhidos, tu prova é pela humilhação. Tu prova é como provaste Jeremias, no bater do barro. E meu irmão é esse artista, que para gerar essas imagens, é batendo no barro. Bate, o Senhor pode bater. O Senhor pode bater. Às vezes brinca com esse meu neto: tá bom de uma pauladazinha. Eu disse: se bater, eu vou denunciar. Se tocar, eu vou chamar tutela, né, bem? No sentido que não pode. Mas Deus pode bater. Toque quem está do seu lado: pode bater, Senhor. Pode, o Senhor pode bater sim. Porque Ele bate com amor, Ele bate com zelo, Ele bate para a gente crescer, santificar e a gente alcançar o céu. E que o céu seja alcançado pelas mãos de Maria. Vamos cantar e vamos rezar, né, B? Eis aqui teu servo, ó Senhor, faça-se em mim tua vontade. Declare isso. Eis aqui teu servo, ó Senhor, faça-se em mim tua vontade. Uma caminhada de fé, sublime inspiração, fazer tua vontade, o sim que se transformou, em obra de salvação, fazer tua vontade. Levante seu braço e cante isso. Fazer tua vontade, servir como Maria, obedecendo num chamado que alcança todos nós.
servir como Maria obedecendo. Servir como Maria obedecendo. Tua voz num chamado que alcança todos nós. Eis aqui, teu servo, ó Senhor, faça-se em mim tua vontade. Eis aqui, teu servo, ó Senhor, faça-se em mim tua vontade. Vocês estão em casa, eu tenho ainda 1 minuto ou 1 minuto e meio, eu vou precisar voltar para casa hoje tarde da noite, porque amanhã o meu arcebispo faz 25 anos de bispo, e ele pediu que eu estivesse presente, e para mim me custa muito não estar aqui, até porque tu vai ficar, né? E também porque ele tem sido uma pessoa especial demais para a obra de Maria, e eu acho que eu estar lá sentado numa cadeira é justo, porque eu preciso fazer isso por ele. Mas eu queria fazer um pedido conclusivo para vocês. Se eu não faço crime, mas eu mando fazer, eu também sou criminoso. Os matantes também vão para a prisão e pagam por igual. Por igual. Assim também são as obras do bem. Assim também são as obras de caridade. Deus deu seu Filho para anunciar, cumprir as profecias, realizar a obra redentora, mas ele precisava, quem pagava a conta, quem comprava pão, o mel, o peixe. Tinha o tesoureiro, mas tinha as mulheres que bancavam, e por isso que ele estava sossegado, dormia, porque o Pai que faz chover sobre os bons e sobre os maus, fez com que aquelas mulheres convertidas, Susana, Maria e todas as outras, bancavam a conta. Jesus evangelizava e ela dizia, pode ir firme, que nós vamos contribuir para as obras. E Paulo tinha também as pessoas que davam as moedas, mas também que davam muito dinheiro. O que eu quero dizer com isso? A Canção Nova, se você está acompanhando nesses últimos meses, e com essa instabilidade desse mundo todo, preocupa. Não vem fechando e com muitas dificuldades. Quase que o gol chega, mas não tem chegado. E o golaço quem pode fazer é você que está em casa. As campanhas precisam fechar. É Deus que recompensa, é Deus que paga a conta, é Deus que retribui 100 vezes mais. Deus dá antecipado, não é assim, bem? Quem é que paga antecipado, não é Deus? É Deus que paga antecipado. Deus antecipa o pagamento. Deus dá 100 vezes mais. Deixe o céu pagar a você. Deixe Deus pagar a você toda a contribuição que você faz pela Canção Nova. Essa campanha precisa fechar. Deus abençoe vocês, tá bom?